Então, pessoal, olha só que coisa. Parece que o cobertor do Lula, né, do governo petista atual, do ministro da Fazenda Fernando Haddad, enfim, desse pessoal que está no comando da economia brasileira, parece que o cobertor desse pessoal está cada vez mais curto. A coisa já não estava boa antes. As previsões para este ano em matéria fiscal eram desanimadoras, para dizer o mínimo, né? Um rombo fiscal previsto aí de 100 bilhões, mas que a própria Simone Tebet, que é a ministra do Planejamento, já indicou que vai ser algo aí na faixa dos 169 bilhões de reais, um rombo absurdo, grotesco, né? Mas a coisa já não estava boa antes. E agora vem essa notícia, então, de uma queda real na arrecadação federal deste ano, que foi aí 4,14% menor do que a do ano passado, né? E quer saber de uma coisa? Tá muito alta ainda, podia cair muito mais. Vamos dar uma olhada aqui nesses números, nessas informações, tentar entender quais serão as repercussões disso nas contas públicas e, por consequência, né, obviamente, na questão da economia do Brasil como um todo. Não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, quanto que foi acumulado aí até o momento, arrecadado pelo Estado no acumulado de 8 meses, as contas fechadas aí em agosto do presente ano, né? Até o momento, 1,5 trilhão de reais foram arrecadados pelo Estado, porque certamente você sabe que imposto é roubo, né? É uma extorsão, o governo tomando à força dinheiro de pessoas pacíficas. Então, a arrecadação é uma grande piada, o governo não arrecada nada. Quem arrecada é você quando você faz uma rifa, uma ação entre amigos que as pessoas voluntariamente colaboram, né? O que nós temos aí é uma cobrança de impostos, uma extorsão da população brasileira por meio da força do aparato estatal, né? E nós não somos contribuintes, somos pagadores de impostos, porque contribuinte é quem voluntariamente decide contribuir com algo. Nós não pagamos impostos de forma voluntária, somos pagadores de impostos, né? Mas então aí 1,5 trilhão de reais até agosto deste ano, o que não é pouco dinheiro, tá certo? Vamos ser honestos nessa história aí. Isso é uma montanha de dinheiro, uma fortuna arrecadada, entre aspas, pelo Estado. Porém, isso aí representa uma queda real em relação ao ano passado. Por quê? Se você acumular os números nominais, né, o valor nominal aí do ano passado e do ano atual, nós teríamos aí então uma alta de 0,27% em relação ao ano anterior. Porém, é isso aqui no caso do mês de agosto de forma específica, mas se aplica também ao ano corrente, a lógica é a mesma. Só que nós temos a inflação, né, nesse período, ou seja, por mais que o valor nominal suba, no final das contas, do ponto de vista do valor do dinheiro, né, considerando aí a inflação, o que nós temos de fato é uma diminuição dessa arrecadação no ano todo aí de 2023, uma queda real de 0,83%. E no mês de agosto a coisa foi pior, né? Foi mais intensa. Estamos falando aí de uma queda de 4,14% em relação ao mês de agosto do ano passado, uma arrecadação muito grande, claro, 172 bilhões de reais, mas ainda assim muito inferior em valores reais, em valores efetivos corrigidos pela inflação, do que o montante arrecadado, entre aspas, no ano passado. Ah, mas isso é uma boa notícia para a liberdade, né? O Estado está arrecadando menos, a sociedade brasileira está cada vez mais livre, com mais dinheiro para gastar de forma livre, de forma autônoma, não é? Não, a coisa não é bem assim. Por quê? Aí que vem um pulo do gato nessa história. Apesar dos números decepcionantes do mês de agosto deste ano, apesar dos números decepcionantes do acumulado deste ano, decepcionantes para o Estado, não para nós. Apesar desses números, a verdade é que esse acumulado dos 8 primeiros meses do ano foi o segundo melhor resultado da série histórica, começando em 1995, né, com a vigência total em um ano inteiro, com a vigência do real como moeda corrente do país. Então foi o segundo melhor resultado da história do Brasil aí, e também aí o mês de agosto foi o segundo melhor mês de agosto de toda a série histórica, só perderam em ambos os casos para o ano passado. Então não quer dizer que a coisa está despencando muito do ponto de vista da arrecadação.
é que o ano de 2022 foi atipicamente bom para o Estado brasileiro e para a economia brasileira também como um todo, o que nos levanta aquela questão. Por que o Estado arrecadou mais no ano passado, que é uma verdade, o Estado teve aí superávit primário, inclusive. Por que o Estado brasileiro conseguiu arrecadar mais e a economia ficou melhor no final das contas? É por conta de mais impostos? Não, é o contrário. O Estado brasileiro, durante a gestão Bolsonaro e Paulo Guedes, teve uma estabilidade econômica melhor, principalmente em 2022. A gente sabe que em 2019 ele começou o governo dele ali tentando fazer as coisas, lidando contra todas as forças do establishment para tocar o barco. 2020 e 2021 veio a pandemia, que a gente sabe muito bem que detonou a economia do Brasil e de vários outros países, e 2022 finalmente o governo Bolsonaro pôde tentar fazer a coisa acontecer. E olha só, conseguiu fazer acontecer. Entregou o superávit primário, conforme eu falei, deflação, ou seja, queda nos preços de forma generalizada na economia brasileira, crescimento do PIB, né, redução da máquina estatal com privatizações e tudo mais, e principalmente aí redução na carga tributária, resultando no final das contas em mais arrecadação. Isso é o mais interessante dessa história. Por quê? Porque nos indica que, conforme nos ensina a curva de Laffer, né, que o Brasil estava numa descendente já dessa curva. Você conhece esse termo certamente, se você não conhece, explico-o de forma breve. Curva de Laffer indica que, naturalmente, conforme você tem mais uma alíquota maior, você tem uma arrecadação maior. Se você cobra 0% de impostos, sua arrecadação é zero. Porém, se você cobrar 100% de impostos, a sua arrecadação também vai ser zero por conta aí da falta de incentivos para as pessoas produzirem. Simplesmente ninguém vai fazer mais nada na economia, não é? Então, se a sua arrecadação vai aumentando conforme o percentual, a alíquota de impostos aumenta, mas em 100% ela é zero, isso significa que em algum momento essa arrecadação começa a cair. Então é a tal da curva de Laffer, um momento em que você aumenta a alíquota de impostos e a arrecadação diminui. O Bolsonaro fez o contrário, ele diminuiu a alíquota de impostos e arrecadou mais, ou seja, provavelmente o Brasil já estava numa descendente aí da curva de Laffer. Então ele puxou a alíquota para trás, a arrecadação subiu porque voltou aí nessa curva que já estava na descendente, né? Então, por isso que o ano de 2022 tem essa característica bastante peculiar de ter tido uma arrecadação tão boa. Ou seja, o governo Lula está pior do que o governo Bolsonaro, é claro, não está conseguindo arrecadar fazendo a coisa certa, ou seja, reduzindo o tamanho do Estado, reduzindo a carga de impostos para a economia se desenvolver melhor e, por consequência, ter um rendimento, um faturamento maior e pagar mais impostos no final das contas, sem precisar fazer malabarismos nem nada, uma economia mais forte, mais robusta. Então o governo Lula não está conseguindo arrecadar igual antes, igual no ano passado. Porém, conforme eu falei, é o segundo melhor resultado ainda da série histórica, o que implica dizer que o governo está roubando demais a população. Agora, qual que é o problema do cobertor curto que eu falei no início deste vídeo aqui? É o seguinte, né? Porque se as receitas forem frustradas, se o governo esperava arrecadar mais dinheiro com algumas coisas aí e não conseguiu arrecadar, o que isso vai significar no final das contas? Vai significar, de fato, um rombo fiscal maior, uma vez que já existe aí a previsão de que vai haver um rombo fiscal, com a receita que estava prevista anteriormente, com base nos números do ano passado, o que nós vamos ter neste ano, aí no final deste ano, é um rombo ainda maior. Isso compromete, inclusive, o orçamento para 2024, que está feito com uma base que provavelmente vai se mostrar frustrada ao longo deste ano. Então o governo fala aqui de algumas coisas a respeito de desonerações fiscais e alíquotas de PIS, COFINS, e aquela sopa de letrinhas de forma generalizada, né? Então eles sempre vão dar uma desculpinha para essa arrecadação baixa, porque eles precisam justificar isso. Foi feita uma previsão, ainda que tenha sido feita e votada no governo anterior, foi feita uma previsão de arrecadação, o orçamento foi planejado com base nessa previsão e ela está sendo frustrada, né? A arrecadação está menor, o governo previu um aumento de arrecadação, obviamente, como sempre acontece, logo temos uma receita frustrada nessa história, com despesas cada vez maiores, porque estamos falando do governo Lula. O que isso vai representar no final das contas? Um endividamento público maior, não tenha dúvidas. E um desespero por parte do Lula em aumentar mais impostos, né? Lula e Fernando Haddad, porque eles não entendem a curva de Laffer. Eles acham que se cobrarem mais impostos,
vão arrecadar mais quando isso não é verdade. Já estamos numa situação no Brasil em que não é possível mais pagar mais impostos, né? A carga tributária já está no seu limite há muito tempo, já passou inclusive do limite. Se o governo Lula quisesse aumentar a arrecadação estatal, ele deveria reduzir impostos, cortar impostos para fomentar a atividade econômica e reduzir a máquina estatal para diminuir os custos, porque ainda que a receita não aumentasse, as despesas cairiam também. Isso faria aí as contas fiscais, as contas públicas se equilibrarem. Isso no longo prazo torna a economia do país melhor, o país se torna mais confiável para investimentos, que esses sim vão fazer a economia do país crescer e quem sabe até as empresas pagarem mais impostos e a arrecadação estatal aumentar no final das contas. Não parece algo tão difícil de fazer, mas nós estamos num governo comunista que acredita que arrecadar impostos é fazer o país crescer, quando na verdade a arrecadação é apenas uma consequência de um crescimento que é orgânico, que é natural na sociedade. E agora o governo vai enfrentar esse problema do cobertor curto. Infelizmente, quando faltam recursos para o Estado, a carteira que é assaltada para cobrir esse rombo é a nossa. Eles, os políticos, não precisam arcar com as contas dessas suas brincadeiras, desses seus planejamentos equivocados do ponto de vista econômico. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.